Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando meu querido amigo, um dos maiores administrativistas da história do Brasil, o professor Sérgio Ferraz. Como eu faço em todo o programa, eu ofereço um livro que, aliás, é um tema pouco trabalhado no Brasil, Tributação sobre a Receita, analisando as diversas facetas da Receita em nível federal, estadual, municipal, a diversos autores que eu coordenei, e Humberto Ávila fez a conferência inaugural, nosso simpósio. Querido mestre Ives, 2 presentes. Primeiro, o convite para estar aqui, que é sempre um reconhecimento de amizade que muito envaidece até. Se a vaidade é pecado, devo confessá-lo. Segundo, ganhar o seu presente de seu livro. Livros feitos por você, coordenados por você, organizados por você, tem sempre uma substância extraordinária e o tema é da maior importância, Vou lê-lo de imediato, fique certo disso, e comentaremos sobre isso. Nendo, muito obrigado aí pelas palavras também. Dessa vez sou eu que agradeço a sua generosidade. Querido amigo, quando terminamos a primeira parte do programa, eu começava a arquitetar um pensamento que eu vou expor aqui a você. Nós, como autores, como acadêmicos que somos, né, muitas vezes falamos certas coisas com uma ênfase que não é necessariamente diplomática, que não é necessariamente prudente, mas falamos e escrevemos, por vezes, algumas coisas que depois pensamos 2 vezes. Com referência especificamente a esse assunto que nos reúne hoje, que é do ativismo, e por que ele existe, e o que ele provoca, não é? Eu disse já em vários livros, e como estou reeditando agora o meu livro com o Adilson, do processo administrativo, num certo momento, cuidando exatamente do papel do juiz, eu digo que o juiz tem que ser infenso ao clamor popular e ao clamor da mídia. E aí eu usei uma expressão que reconheço é boa para livro, mas não traduz exatamente meu pensamento em termos de convivência. Eu digo que é uma covardia moral do juiz ele se apequenar em face do clamor popular. Lamento dizer que não por covardia, mas por voga, porque está na moda, né? Às vezes os tribunais, inclusive o Supremo, decidem pelo calor popular, pela pressão da mídia. E é um dado, eu estou inteiramente de acordo, Sérgio, mas o dado que mais me preocupa, se você analisar a importância da imprensa, é aquele problema da peça do Guilherme Figueiredo, do Esopo, qual era o melhor prato era a língua, qual era o pior prato a língua, porque com a língua nós podemos fazer todas as belezas da literatura e também todos os malefícios. Também a imprensa, ela tem as 2 facetas. Sim. Mark Twain dizia sobre a imprensa o seguinte, que ela tem a função de separar o joio do trigo e publicar o joio, porque trigo não vende jornal. E, na verdade, tem razão, porque quando tudo vai bem, me lembro naquela época que os jornais nos Estados Unidos, o New York Times e outros, os repórteres saíam pela cidade para ver se tinha algum fato novo, porque não havia nada da modernidade. No máximo eles tinham uma máquina fotográfica enorme para fotografar. Um dia chega um jornalista para o editor do New York Times e diz, quais são as boas notícias que você diz? Ele disse, só tenho más. Ele disse, por quê? Porque todas as notícias são boas. E é uma verdade. É uma verdade. No momento em que se valorizam os fatos, porque vende-se o jornal cada vez que está acontecendo algum tumulto, exato, alguma catástrofe, algum problema político de expressão, é evidente que a tendência é valorizar ao máximo aquele fato. E termina a imprensa, nesse aspecto, não desventrando para a sociedade realidades que a sociedade não conhece, o que é bom, mas manipulando para que esses fatos permaneçam, inclusive, nas manchetes dos jornais. O que leva, evidentemente, nem sempre aquilo ser clamor popular. Ser clamor daqueles repórteres, daqueles jornalistas, daquela linha ideológica que um jornal pode ter, apesar de se buscar. Então, é como a peça do Guilherme Figueiredo, quer dizer, é ao mesmo tempo extremamente útil para a sociedade e ao mesmo tempo provoca muitos males para a sociedade. Você tem toda a razão. Ives, isso daí, infelizmente, é um sinal dos tempos, né? Apliquemos isso em cima de um fato recente que estamos ainda a viver,
que é esse problema dos caminhoneiros, não é verdade? Exatamente. Esse problema dos caminhoneiros reflete o quê? Reflete exatamente uma impossibilidade ou uma inabilidade das esferas decisórias do poder em tomar Claro. atitudes a tempo certo. Claro. E como não tomam a tempo certo, acabam tomando a tempo errado, sacrificando a população. A mídia se compraz imensamente porque tem noticiário, televisão e jornal para todo dia. São Exatamente. notícias garantidas, sem sombra de dúvida. Hoje de manhã já abri os jornais são críticos quanto à solução, que não sei se será a solução ou não. Sem contar que eles poderiam exatamente dizer que uma solução má é sempre melhor do que nenhuma solução. Exatamente. Alguma atitude tem que ser tomada, ainda que tardia. É claro que o preço de tomar decisões tardias é muito mais elevado para todo mundo, inclusive nós. Que é exatamente o que está acontecendo. De rigor, o que me preocupou muito nessa decisão dos caminhoneiros, entende, é que houve um saque à Petrobras. Muito bem. Indiscutivelmente, ela foi assaltada Muito bem. pelos governos anteriores. Certo. Basta dizer que grande parte da cúpula está na prisão. É verdade. E prisão com dados materiais que ocorreu. De R$50 a ação caiu para R$4, R$3. Quer dizer, ela estava se recuperando, está com multas milionárias a pagar nos Estados Unidos. E é evidente que essa recuperação, que levou as ações a chegarem até R$20, depois de ter caído no período anterior a R$4, essas ações representam o quê? Uma tentativa de recuperar a maior empresa brasileira. Sim. A crise que se chegou vai representar o quê? Todos os contribuintes vão ter que pagar. Sim. Todos os contribuintes terão que suportar subsídios de rigor que terão que ser dados em função da admissão de preços tabelados, não tabelados, mas reduzidos, Sim, com evidente. redução de COFINS, Artificialmente, de claro, PIS, etc. Claro. Agora, eu pergunto, essa cessão que foi feita, concessão do governo, cessão de direitos da sociedade a favor, entende, dos caminhoneiros, se isso começar a se alastrar para outros sindicatos, para outras categorias, o grande problema é o precedente que se abre. Muito bem. Porque esse precedente, num determinado momento, pode levar a um caos absoluto. Porque se todas as categorias começarem a pressionar, e categorias que possam ser essenciais, entende? Nós estaremos, evidentemente, com uma ingovernabilidade. Então, eu tenho a impressão que chegou o momento da sociedade começar a pensar, os próprios sindicatos, a própria imprensa que formula, nesse caso dos caminhoneiros, me impressionou, tanto os editoriais do Estado Sim. como os editoriais da Folha, era no sentido de que o governo atrasou, como você disse, a solução, mas que essa concessão representava um perigo muito grande para o próprio Estado democrático. Perfeito. Editoriais dos dois jornais que têm linhas ideológicas bem Bem distintas. distintas. Né? É Então, verdade. me preocupa muito o precedente que se criou e que pode, evidentemente, trazer um certo nível de ingovernabilidade, principalmente para um governo que foi fragilizado durante por excesso de partidos, e no momento que perdeu o apoio do PSDB e do DEM, na verdade, ficou reduzido seu único partido com uma dificuldade enorme de poder legislar. Exatamente. Né? Esse é um problema que me preocupa muito. Esse problema, Ives, ele inclusive... Olha, nós dois somos octogenários, e mais do que octogenários. Nós somos pessoas que, pela providência, apesar de octogenários, somos lúcidos. Pelo menos nós acreditamos que somos lúcidos suficientemente. Portanto, podemos até criticar os poderes e os detentores do poder. Até porque fazemos no sentido de auxiliar o país a raciocinar. Nenhum de nós vai bater à porta dos presidentes dos outros poderes pedindo emprego, vantagem. Não precisamos e nem temos mais idade. Não temos idade para isso. Então, somos absolutamente isentos. Na realidade, é lastimável que esse precedente tenha sido criado. Eu não quero profetizar crises nem greves outras. Mas há por exemplo, para ser claro e nítido e não ficar só escondido atrás da nuvem, existe, por exemplo, uma forte possibilidade de os sindicatos dos petroleiros, na sequência, seguirem com um momento parecido. E aí, vamos de concessão em concessão, chegaremos, como você muito bem disse, à ingovernabilidade.
E haverá uma grande participação também na imprensa, na criação desse clima. Claro. Eu compartilho do mesmo receio. E esse dado, nós estamos terminando o programa, que me parece importante também, os candidatos nossos, a essa altura, com a gravidade, por uma questão exclusivamente eleitoral, nenhum deles está querendo abordar o tema com a seriedade que o tema exige. É verdade. Eu digo nenhum deles. Eu não vi manifestação dos candidatos dizendo, apesar de poder isso vir a trazer perda de votos nesse, naquele setor, para o país isso seria necessário. Exato. Isso não está acontecendo. Não. Cada um está procurando aproveitar à sua maneira o que resta do rescaldo de tudo isso para tentar. Isso me parece muito grave. É grave. Eu estou de inteiro acordo com você. Nós que somos mais velhos temos uma responsabilidade de procurar olhar um pouco mais à frente, né? Vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar. E fazemos isso para os nossos filhos e netos. É verdade, temos esse interesse também. Na nossa idade, temos que pensar neles, né? Eu brinco sempre que eu abro o jornal de manhã, se meu nome não estiver no necrológico, eu vou trabalhar. Muito bem. Nós vivemos, graças a cada dia, essa dedicação que Deus nos dá de dar um dia a mais cada temos dia. uma saúde e vamos em frente. E daí nós podemos exatamente tentaremos, apresentar. resistiremos. Meu caro Sérgio, nós estamos chegando ao fim do programa. Eu gostaria que você fizesse suas últimas considerações. Nós temos 1 minuto para terminar, entende? E agradecendo muito a sua presença. Não, serei breve, nem usarei o minuto inteiro. Eu quero dizer que é sempre um privilégio estar com você. Um privilégio estar com você pessoalmente, estar com você na criação de livros, de obras, de artigos. A sua lucidez é, na verdade, um farol para esse país. Estarei sempre à sua disposição, tenho as mesmas preocupações que você tem, portanto, podemos sair de braços dados com o tempo que já temos atrás de vida para procurar ajudar esse país a reencontrar o seu rumo. Muito obrigado pelo seu convite. Agora, a mim que cabe agradecer a generosidade das suas palavras. E vamos continuar na luta. Esse novo livro que estamos escrevendo, Sérgio, sobre consequencialismo e os 30 anos da Constituição, pelo menos vamos entregar aos nossos ministros do Supremo para que eles possam ter alguma reflexão. Eles que são grandes juristas, sobre as preocupações de 2 velhos professores de direito. Vamos lá. Muito obrigado pela Muito obrigado a você. Espero novamente, meus senhores telespectadores, para o próximo domingo.